Vamos aprofundar um bocadinho mais e vou-vos dar aqui algumas dicas de como simplificar aqui a escrita de alguma parte do código e também mais um ou outro pormenor que eu acho que é importante vocês perceberem para começarem a dominar esta questão do upload de ficheiros para um servidor web. Bom, vamos imaginar aqui, ou não, vamos olhar aqui expressamente para esta linha de código que tem aqui um conjunto imenso de verificações. Nós podemos de facto simplificar isto de uma outra forma. Reparem, se nós sabemos qual é a coleção de extensões que queremos permitir, nós podemos fazer esta verificação da seguinte forma. Extensões, vamos colocar aqui extensions, é igual a um array, a uma coleção de extensões. Qual é essa coleção? Bom, é o PDF. Okay. Vamos aqui separar e vamos colocar o JPG e vamos colocar aqui o JPEG. Estes são os três ficheiros ou as três extensões permitidas. E uma vez que nós criamos aqui uma coleção das extensões permitidas, se nós a posteriori quisermos acrescentar outras extensões, nomeadamente o zip, bastará chegarmos aqui e colocarmos o zip. Não há qualquer problema. Mas neste momento nós não queremos permitir zips. Então o que nós podemos fazer agora é o seguinte. Em vez de fazermos esta verificação toda, nós podemos perguntar simplesmente isto. Se in array, se existe no array, e agora reparem que esta função nativa do PHP me diz o seguinte. Vou precisar de indicar qual é a agulha. Bom, a agulha basicamente é qual é o termo que eu quero procurar e depois dentro de que array é que eu quero procurar. Bom, neste caso eu quero procurar a extensão, neste caso o file extension. Portanto, vamos colocar aqui. Queremos procurar a extensão e ver se ela existe dentro da coleção das extensões. Extensions. E, portanto, se existir dentro do array, tudo corre certo. No caso de não existir, então eu vou dizer aqui que se não existir, e portanto este é o símbolo da negação, o equivalente, neste caso, a escrever igual a false, mas para não termos que escrever tudo isto, vocês vão, com a prática, habituar-se a escrever desta forma, de uma ou de outra forma, o resultado é igual, mas a forma mais corrente é utilizar isto. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente isto que aqui está. Vou passar para ali o erro. E reparem que a quantidade de código ficou substancialmente reduzida, permitindo-me não só ver aqui a escrita do código de uma forma muito mais sucinta, mas também permitindo-me agregar mais extensões de uma forma muito mais simples. E por conseguinte, se eu agora voltar aqui atrás e for escolher o tal ficheiro zip, que não é permitido, nós vamos ter a ocasião de verificar que o sistema vai funcionar da mesma forma. Uma outra circunstância que poderá acontecer é vocês, porventura, saberem qual é o tamanho máximo em kbytes que vocês querem definir, ou até em megabytes, mas não terem a certeza que valor é que vão colocar aqui. Bom, este valor são valor em bytes. Então é muito fácil. Vocês podem recorrer aqui ao vosso amigo Google e simplesmente perguntar o seguinte. Se eu quero permitir apenas ficheiros com 100 kbytes no máximo, eu posso colocar 100 kbytes in bytes. E o Google vai nos dizer que é o equivalente a 100.000. Então, neste caso, eu iria colocar aqui, em vez dos 10.000, iria colocar 100.000. E, portanto, é muito fácil. Se vocês quiserem, por exemplo, permitir uploads até 2 megabytes, vocês alteram aqui para 2 MB in bytes e ele vai nos dizer que são 2 milhões. Se querem 3 megas, já sabem que são 3 milhões, mas se quiserem colocar 1.5 megabytes, ele vai também dizer quantos bytes é que isto corresponde. Ok? E, portanto, obviamente que há aqui algumas ligeiras variações, porque, por exemplo, no sistema binário, nós temos de facto não um número redondo, mas este número que aqui está. Tradicionalmente iremos usar mais este que aqui está, mas eu também vos aconselho ao seguinte, se vocês de facto querem permitir que os vossos utilizadores possam carregar ficheiros no máximo até 2 megabytes, vocês vão colocar, metem 2.1 e normalmente será suficiente para barrar ficheiros com 3, 4, 5 megabytes e por aí fora. Ok? Portanto, é uma questão de vocês poderem definir ou usar estas ferramentas da internet para poderem definir o número que ali está.
Outra circunstância que eu vos quero aqui apresentar tem a ver não com o código, mas sim com a utilização do Visual Studio Code, é que vocês podem eliminar fecheiros aqui na vossa pasta. No entanto, vamos imaginar que por razões de teste nós queremos eliminar todos os fecheiros desta pasta que aqui está. Bom, o que acontece é o seguinte: se eu selecionar aqui esta pasta, clicar com o botão direito do mouse, eu posso fazer um delete, mas ele vai apagar a pasta e os fecheiros todos que lá estão dentro. Se eu quiser apagar um fecheiro apenas, eu posso selecionar esse fecheiro e fazer um delete aqui, neste caso um shift delete, e ele vai me perguntar se eu quero apagar este fecheiro. Eu vou dizer que sim. No entanto, se eu quiser apagar vários fecheiros, vocês vão ter este problema. Como é que eu consigo selecionar vários fecheiros aqui dentro? Será que dá para selecionar arrastando? Não, não dá. Para apagar vários fecheiros, muita atenção, porque vocês vão ter que selecionar um qualquer, pressionar ou carregar em simultâneo Ctrl Shift e depois irem clicando nos fecheiros que quiserem. Depois podem fazer Shift Delete e vão conseguir eliminar os fecheiros todos de uma vez. A pasta neste momento está vazia. E o outro aspecto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que é que acontecerá se nós tentarmos carregar duas vezes o mesmo fecheiro ou um fecheiro com o mesmo nome para o nosso servidor? Bom, vamos fazer aqui muito rapidamente a experiência. Vou aqui fechar este lado, vamos aqui regressar ao nosso sistema e vamos alterar aqui novamente o nosso PDF para ficar mais pequeno em termos de nome. Vamos também aqui ver se temos as permissões todas ativas para podermos carregar aquele fecheiro. Temos aqui este valor de 100 KB, que é mais do que suficiente, e portanto nós vamos ter a possibilidade de fazer aqui o upload deste fecheiro. Bom, ele aqui já estava a fazer o upload, obviamente no local errado. Porquê? Porque nós estávamos concentrados aqui na verificação dos diferentes valores e, portanto, este conjunto de informações que aqui estão só deverão ser executadas, como é óbvio, quando nós estivermos aqui em baixo. Ok? Então, neste caso, o fecheiro só vai ser carregado quando nós passarmos por estas validações todas que aqui estão. No entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vamos então ver o que é que acontece quando nós carregamos o fecheiro várias vezes. Isto é, um fecheiro com o mesmo nome. Vamos aqui fazer um refresh, escolher um fecheiro, documento.pdf, abrir, enviar. Está terminado, vamos olhar, cá está o nosso documento. Bom, se nós voltarmos aqui atrás, escolhermos um fecheiro e ele tiver exatamente o mesmo nome, clicamos em enviar e o fecheiro é enviado. Bom, o que acontece de facto é que o fecheiro é substituído no nosso servidor. E por vezes nós não vamos querer que isso aconteça. Aliás, tradicionalmente nós não devemos permitir que sejam substituídos fecheiros no nosso servidor. O que nós podemos fazer é substituir fecheiros, mas não pelo seu nome, mas pelo seu conteúdo. E para isso nós podemos ou devemos sempre carregar os fecheiros não com o seu nome original, mas agregar-lhe um sufixo ou um prefixo, por exemplo. Bom, como é que nós vamos fazer isto tudo? Reparem, no vídeo anterior nós tínhamos ficado aqui com a possibilidade de ir buscar a extensão. Conseguimos perceber também que, ao fazer esta explosão que aqui está, nós podemos ter aqui, para além do File Extension, podemos ter aqui o File Name, que aqui está em cima, mas que nós podemos ter aqui File Name Without Extension, por exemplo. Eu estou a usar, obviamente, nomes em inglês, mas vocês poderão colocar nomes em português. E eu vou dizer que aqui vai ser igual a quê? Ao TMP de 0. Ok? Neste caso, se eu colocar apenas desta forma, eu estou aqui convosco apenas a fazer um exercício de verificação do que é que pode acontecer, nós aqui vamos ter um problema. Isto é, nós podemos chegar aqui e dizer assim, bom, eu fico com uma primeira parte e com a última parte do fecheiro. Mas se o fecheiro tiver aquele tipo de documento.teste.pdf, o que vai acontecer é que esta parte daqui vai se perder, porque eu só estou a apanhar a primeira parte e a última na extensão. Portanto, muita atenção relativamente a esse facto. Nós poderíamos fazer aqui umas experiências mais
interessantes para irmos buscar os dados todos. Não vale a pena neste momento estarmos a fazer esse tipo de experiência. O que nós podemos fazer e devemos é, por exemplo, aproveitar que temos aqui a extensão do fecheiro e podemos, por exemplo, criar neste caso, um prefixo ao nosso fecheiro. Ou então até criar um nome do fecheiro completamente diferente. Porque tradicionalmente o que vai depois acontecer, na maior parte dos casos, é que quando fazemos, por exemplo, o upload de um avatar, isto é, de uma imagem para um sistema de um fórum, o que vai acontecer é que essa imagem nós vamos carregá-la, por exemplo, com o nome foto.jpg, mas no servidor web já existiriam muitas foto.jpg. Então o que o sistema faz é uma coisa muito simples, é criar um nome diferente, mas que depois fica guardado na base de dados associada àquele utilizador que fez o upload. Então, sempre que o utilizador quiser mostrar o seu avatar, a base de dados é que vai indicar qual foi o fecheiro ou o nome do fecheiro que foi atribuído depois de ele ter feito o upload. Ora, como é que isto acontece? Parece uma coisa muito complexa, mas na realidade não é. Em vez de fazermos o upload do fecheiro temporário para a localização uploads, que aqui está, e depois darmos-lhe o nome original, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos criar aqui file, por exemplo, isto é, o nome do fecheiro final, vai ser igual a quê? Nós temos lá em cima a extensão, então eu posso criar aqui, por exemplo, um unique ID, por exemplo. E o unique ID é uma função do PHP que vai gerar uma cadeia de caracteres aleatórios que nunca é igual. Okay? Então, neste caso, eu vou aqui simplesmente dizer que o meu fecheiro vai passar a ter este nome, ponto, e agora vou dizer que vai ter aqui um ponto para concatenar e depois o file extension. Ele vai ficar com a mesma extensão, mas vai ficar com um nome diferente. Então eu posso agora chegar aqui no file e vou colocar aqui à frente. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui no documento. Nós vamos carregar várias vezes o mesmo fecheiro PDF. Reparem, escolher, documento PDF, abrir. Quando eu clicar em enviar, o sistema já terminou o envio, mas o que aconteceu ali foi o seguinte, foi criado um fecheiro com um nome completamente diferente. Obviamente que nós teríamos que guardar este nome num banco de dados, com a data e a hora em que o fecheiro foi carregado, e sempre que o quiséssemos consultar, nós íamos buscar o fecheiro por este nome. Reparem o seguinte, se eu agora voltar aqui e clicar novamente em enviar, voltar aqui e clicar em enviar, estou a enviar sempre o mesmo fecheiro várias vezes, mas o que vai acontecer aqui é que o fecheiro vai ter sempre nomes distintos. E reparem que, apesar de nesta parte inicial ele ser mais ou menos semelhante em nome, ele vai sempre variando aqui em função do tempo. Portanto, vocês não correm o risco de estar a sobrepor o vosso fecheiro um por cima do outro. Por vezes é importante de facto vocês guardarem o nome original do fecheiro. Para isso, mais uma vez volto a referir, é tradicional que estes sistemas guardem informações num banco de dados. O que é que iria acontecer? Nós poderíamos ter uma tabela num banco de dados onde nós iríamos guardar o nome do fecheiro original e o nome do novo fecheiro que ficou guardado dentro do nosso sistema, e quando nós quiséssemos consultar, nós podíamos, através da consulta da base de dados, perceber que documento.pdf equivaleria, por exemplo, a este nome que aqui está. Penso que é importante vocês terem esta percepção das regras para a manutenção da própria informação dentro do vosso servidor, e são detalhes que por vezes escapam até a alguns programadores minimamente experientes. Isto são algumas técnicas que vocês devem ter sempre em atenção.